Curitiba encontra um clima parecido com Porto Alegre, meio abafado e úmido e quente. Curitiba geralmente é um pouquinho mais arejado, mas tudo bem, né? E a gente vai falar de uma questão delicada que infelizmente cresce a cada ano no mundo inteiro, que é a questão do suicídio, a ponto de que a Organização Mundial da Saúde, então, está alarmada com todo esse índice de aumento do suicídio, resolveu fazer uma campanha mundial e se escolheu, então, setembro como mês de prevenção mundial de suicídio, Setembro Amarelo, e de 10 de setembro, o Dia Internacional, então, da Prevenção do Suicídio. Porque realmente está ficando algo muito problemático em relação à realidade do mundo inteiro. Então eu vou trazer para vocês hoje algumas estatísticas, algumas realidades nossas aqui do Brasil, do mundo, e depois a gente vai poder pensar algumas questões em relação a esse assunto. Então aqui a gente tem uma ideia da etimologia da palavra suicídio, né? Que vem do latim sui, de si mesmo, né? E sidium, morte, assassino, que é do verbo sedere, que é cortar, matar. Então, o suicídio é um comportamento extremamente autodestrutivo, motivado pelo estado psicológico do indivíduo, sua crença, normas sociais, caracterizado pela resolução de escolher morrer. Então, o suicídio é um fenômeno complexo e multidimensional. Ou seja, apesar das várias pesquisas, nós tínhamos lá na PUC, no setor do mestrado, doutorado da PUC de Porto Alegre, PUC do Rio Grande do Sul, a Blanca, uma uruguaia que acabou falecendo há alguns anos de câncer, que era especializada no estudo do suicídio. E as pesquisas dela e de todos os autores que a gente tem acompanhado no mundo inteiro, a gente vê que não existe um consenso que possa explicar por que as pessoas se matam. Existem estatísticas que são questionadas, algumas estatísticas dizem que a maioria das mortes com suicídio está envolvido droga e álcool, outros dizem que 90% das pessoas que se matam têm algum tipo de problema mental, mas tudo isso são estatísticas que são não muito consistentes, porque outras pesquisas mostram outras coisas. Então, na verdade, o que a gente sabe é que a gente tem uma realidade muito complexa, onde tem multifatores que influenciam na ideação suicida, né? Quer dizer, a ideação suicida é a possibilidade de alguém em algum momento pensar em morrer, em tirar sua vida, isso é muito comum, né? Na adolescência, em momentos de crise, de dor espiritual, dor psicológica, mas entre a ideação e o ato, aí vai uma certa distância. Os fatores que levam a pessoa da ideação a cometer esse ato, a gente não pode, de uma maneira, do ponto de vista psicológico, restringir a um fator central. A única coisa que a gente vê que é consenso, mais ou menos, em todas as literaturas sobre suicídio, é que geralmente está associado a um sentimento de dor insuportável. Tá? Isso é uma das questões que aparece como uma questão central, mas mesmo assim, depois a gente vai aprofundar um pouquinho isso, é uma questão complexa também, porque tanta gente vive com tanta dor, né, e não se matam, né? Porque dor a gente tem, todos nós temos dores internas. Quem não tem, em algum momento, uma situação de extrema dificuldade, seja financeira, familiar, interna, física, porque a vida é feita de desafios. A vida, ela se mostra em muitos momentos
aparentemente intransponível para a gente, né? Obstáculos, questões, dificuldades, se não diretamente com algum ente querido e assim por diante. Então, falar em dor é algo inerente à nossa condição humana. Mas o que é e quando se torna uma dor insuportável? E mesmo diante de uma dor que faz uma pessoa tirar a sua vida. Então, são questões difíceis de responder. Então, como foi colocado aqui, a pessoa chega nessa resolução de tirar a sua vida, e há então um plano de fuga que se transforma na própria fuga. E é consenso dos pesquisadores que não é um fator capaz de responder pela tentativa de suicídio, mas a decorrência de diversos fatores externos e fatores internos, como depressão, alcoolismo, uso de substâncias, desemprego, perda do suporte social e familiar, impulsividade, agressividade, desesperança, psicopatologias e dor psíquica insustentável. Então, todos esses são fatores que estão agregados ao impulso e aos processos suicidas. Certo, gente? Mas, como eu estou falando para vocês, isso justifica em parte, não explica totalmente essa realidade. A gente sabe que as pessoas mais impulsivas e agressivas, elas tendem a cometer mais suicídio do que as pessoas que são menos impulsivas. Porque a impulsividade e a agressividade te dá energia para fazer o ato. Tá? Tanto é que as pessoas no quadro depressivo, na depressão, que mais ou menos de 10% a 19% das depressões levam ao suicídio, as pessoas suicidam quando estão saindo da depressão. Quando estão no estado depressivo, geralmente a pessoa não se mata, porque está tão deprimida que não tem nem motivação para se matar. Mas o perigo, quando está saindo da depressão, que ela já está mais animada, está com ânimo, né? Está com energia, com vitalidade, e aí é onde ocorre o perigo maior da pessoa causar esse dano para si mesma. Então, o que temos em relação ao mundo, em relação ao suicídio? Então, conforme a Organização Mundial de Saúde, esse número é de 2001, então a gente tem algumas estatísticas de 2012, mas nada ainda muito recente. 2015 a gente não tem nenhum dado melhor, mas a gente já dá uma ideia desse processo que vem acontecendo de lá para cá. Então, em 2001 a gente tem uma ideia que o número de suicídio cresceu em 60% nos últimos 3 anos. Olha só que salto dentro dessa realidade. Então, isso é um fenômeno muito significativo. Como é que uma realidade que é X, em 3 anos aumenta em 60%? Então, todos os dias, cerca de 3 mil pessoas se suicidam. E 60 mil tentam. Olha só, que se todos que tentassem morressem, a população estaria diminuindo drasticamente, né? Mas não tem êxito. Então, as tentativas são muito maiores de suicídio, mas aquele que consegue obter êxito no suicídio é bem menor. Estima-se que em 2020, mais de 1,5 milhão milhões de cidadãos irão cometer suicídio por ano. E, por ano, em todo o mundo, 1 milhão de pessoas cometem suicídio e entre 10 e 20 milhões de pessoas tentam se suicidar. Então, realmente, são dados alarmantes que preocupam tanto a saúde pública mundial, como nós, que buscamos ter esse suporte espiritual e que temos esse compromisso de promover a vida, de manter a vida, de engrandecê-la e favorecê-la em todos os seus níveis. Nos novos relatórios da Organização Mundial de Saúde, eles chamam, né, a OMS chama a atenção dos governos para o suicídio, considerado um grande problema de saúde pública,
que não é tratado de maneira preventiva e eficaz. Então, na verdade, o que acontece? Está se cometendo muito suicídio no mundo e está havendo uma incapacidade dos governos de lidar com essa realidade. Não existe ainda sistema de saúde que tenha um processo de trabalho eficaz, rotineiro, para prevenção e tratamento ligado a pessoas que queiram se matar. Então, a gente vê que a gente está despreparado a nível mundial para lidar com essa realidade. Então, há uma chamada de atenção para o mundo todo, a gente começar a repensar esse tema, a olhar com seriedade, a trazer publicamente, como a gente está fazendo aqui, e discutir na sociedade, nos espaços das escolas, das famílias, da rede social e educativa, nas redes de saúde, nas igrejas, nos templos religiosos, nos casas espíritas, para poder começar a olhar de frente para esse problema que assola cada vez mais um número maior de indivíduos. Né? Porque é um tabu falar de suicídio. As pessoas não falam, não têm ideia, até porque o suicídio ele acaba trazendo uma série de desarticulação junto às pessoas que estão ligadas àquele indivíduo que tirou a sua vida. Né? Então, o levantamento da OMS diz ainda que cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Olha só, gente, a cada 40 segundos tem alguém se matando no mundo. Então é uma triste realidade. E que apenas 28 países do mundo possuem plano estratégico de prevenção. É muito pouco. A mortalidade de pessoas com idade entre 70 anos ou mais é maior, de acordo com a pesquisa. Então, a gente vê que o número de idosos que estão cometendo suicídio está aumentando cada vez mais, e é dentro da faixa de idade, é o grupo etário que mais se mata atualmente. É a de idosos. Os jovens tentam, mas são menos eficazes. Quando o idoso pensa em se matar e busca se matar, ele tem mais êxito do que os jovens. Então, por isso que também a taxa de mortalidade é maior nessa faixa de idade. O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Tá? Isso em termos de dados absolutos. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, sendo de 9.198 homens e 2.623 mulheres. Então, o homem se mata de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Tá? Mas a mulher tenta mais suicídio. Só que o homem tem mais êxito, porque ele usa processos mais agressivos, como enforcamento e arma de fogo, enquanto que as mulheres tentam cortar o pulso ou excesso de medicamento. Então elas acabam tentando mais, mas indo a menos óbito, porque as tentativas dos homens são mais eficazes. Então houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes, uma alta de 17,8% entre mulheres e de 8,2% entre os homens no Brasil em relação aos anos anteriores. O país com mais morte é a Índia, 258 mil óbitos, seguido por China, 120 mil, Estados Unidos, 43 mil, Rússia, 31 mil, Japão, 29 mil, Coreia do Sul, 17 mil e Paquistão, 13 mil. Então, o Brasil é o 8º em número absoluto. Mas considerando a população do Brasil, do ponto de vista estatístico, o Brasil está no número 70 no ranking de suicidas, que dá uma média de 6 pessoas para cada 100 mil habitantes. Tá? Mas isso tem aumentado também no Brasil. Então, esse índice de 6 pessoas, 6,02 por aí, aí em 2015 já está maior. Como eu falei para vocês,
Os homens cometem mais suicídio que as mulheres. Nos países ditos ricos, a taxa de mortalidade de pessoas do sexo masculino é 3 vezes maior que a de óbitos envolvendo o sexo feminino. Eu falava desse tabu que envolve a nossa realidade, e a proposta, então, da Organização Mundial da Saúde é aumentar a conscientização e quebrar o tabu, que é uma das chaves para alguns países progredirem na luta contra esse tipo de morte, diz o relatório, então, da OMS. Então, eu estou dando um panorama nesse momento da questão do suicídio no Brasil e no mundo. A região sul do Brasil é a região de mais suicídio no Brasil, né? Infelizmente, os gaúchos é o povo que mais se mata, né? Curitiba, Paraná está dentro da média brasileira. Curitiba está um pouquinho abaixo da média brasileira, que é de 5,08 a cada 100 mil habitantes. Paraná um pouquinho mais, 5,8, 6,0 por 100 mil habitantes. Então, mas somado Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são a região sul das regiões brasileiras que mais há número de suicídio. E os gaúchos lideram, infelizmente, essa estatística. Tá? Aí tem várias pesquisas, a gente sabe que tem 2 cidades gaúchas, Santa Cruz, por exemplo, que o índice de morte por suicídio é alarmante, é muito grande. Alguns fazem uma relação com a cultura de fumo, ligada aos agrotóxicos naquela região, mas não tem uma definição nas pesquisas que possam realmente dizer é por causa do uso de pesticida que aquela região leva as pessoas a se suicidarem. Então a gente não sabe se exatamente é isso. É uma sugestão que isso seja uma das causas que leva as pessoas a se matarem na região de Santa Cruz. Eu acho que tem outras questões. A gente sabe que tem uma egrégora espiritual, que tem uma questão de contágio. Os índios guaranis, de algumas tribos guaranis, por exemplo, eles, quando há suicídio na tribo, eles tratam de maneira muito cuidadosa, ainda mais quando é jovem, eles retiram muito rápido o corpo. O processo que envolve o funeral é diferente de alguém de morte natural. E os índios, na sua sabedoria, eles dizem que existe um contágio espiritual. Que se não foi dar o cuidado adequado ao espírito daquele morto, ele vai ficar ali e vai contagiar o resto da tribo. Então eles têm esse cuidado de fazer todo um trabalho com o cadáver e a retirada do corpo, para que isso não gere no resto da tribo uma influência de contágio e suicídio. Então, e o suicídio então, realmente contagia. As pesquisas relacionadas à pós-venção, que é o termo que a gente usa para as famílias e as pessoas que viveram alguma situação de suicídio perto delas, a gente chama de pós-venção, mostra de que muitos familiares, amigos, pessoas relacionadas àquela pessoa que se suicidou, tende a cometer suicídio depois de 5 anos, 6 anos depois do suicídio daquela pessoa. Então, a gente vê que realmente, em locais que acontece suicídio, a tendência daquele local perpetuar uma onda de suicídio. Então, a gente vê que, de repente, esse processo de contágio que os índios apontam é muito verdadeiro do ponto de vista espiritual, porque como é uma coisa muito pesada, muito dolorosa, que geralmente pode imantar ao espírito, ao local que ele se suicidou, ou ligado às pessoas ligado a ele que ficam culpadas, que se sentem mal, responsabilizadas, com raiva e assim por diante, e faz com que esse processo psíquico das pessoas que ficaram com a alma, com o espírito do suicida, favoreça um processo de suicídio naquele ambiente familiar.
Vamos falar um pouquinho então de cada faixa etária. Na década de 90, o número de suicídio infantil aumentou mais de 100%. Então, apesar de alguns psicólogos não quererem falar em suicídio antes dos 5 anos ou antes dos 10 anos, porque eles acham que a criança não tem ainda formado um processo cognitivo e não sabe o que é se matar. Então, há uma tendência de algumas escolas de psicologia considerar o suicídio só a partir de certa idade, mas as grandes pesquisas com suicídio infantil apontam sim tendência suicida em criança. Eu diria até em bebê. O Chico Xavier conta uma história interessante que uma mãe o procurou, dizendo que estava sofrendo muito em função do seu filhinho, que nasceu com uma dificuldade de voz, sem os braços, e agora com 5 anos de idade ele sofreu uma doença grave e os médicos queriam amputar as pernas dele. E ela pedia para Chico se haveria uma solução diante de tanta dor para aquela criança que já tinha os braços amputados. E o Chico falou, minha irmã, Emmanuel está aqui junto a mim, e ele diz que essa criança, o espírito que habita esse corpo, já suicidou 10 vezes compulsivamente. E que agora, com 5 anos de idade, ele já está pensando em suicidar. E tem fantasia de se atirar em precipícios. Então, como o impulso de suicídio dele é muito grande, nessa encarnação, a espiritualidade organizou uma forma de manter ele na vida. E a única possibilidade é amputando realmente as pernas dele. Porque se ele tiver perna, ele vai se suicidar. Então, é isso mesmo. Vamos viver essa dor, essa situação, mas é o melhor para ele. Então, tu vê, é uma criança de 5 anos, mas a gente não pode esquecer que por trás daquele corpo infantil tem um espírito, com uma história, com pulsões, com emoções, com tendências. E mesmo que, do ponto de vista psicológico, ele não tenha ainda consciência do que seja esse processo, ou não tem ainda uma atitude mais deliberada do ponto de vista de um ego estruturado, inconscientemente o impulso existe. E muitos dos acidentes infantis, muitos dos movimentos das crianças de se colocar em risco, pode ser sim uma tentativa inconsciente de suicídio. Porque a criança se colocando muito em risco, ela pode querer tirar a vida dela. Então, o que diz aqui o relatório? Que, geralmente, nos históricos de suicídio infantil, tem casos de depressão, privação emocional, falta de afeto e abuso físico. Tudo bem, isso explica, mas não justifica, porque tanta gente tem abuso físico, tanta gente foi maltratada, tanta gente tem privação emocional e não se mata. Né? Então, esses índices podem ajudar a querer entender isso, mas não explicam totalmente por que algumas crianças elas vão, por exemplo, atacar o mundo e botar a violência contra o mundo, e aquelas que atacam a si mesmo tirando a sua vida. São comportamentos opostos. Né? Metade, olha só a estatística, metade dos acidentes provocados pelas crianças, na verdade, são tentativas mascaradas do suicídio. Nas últimas décadas, os métodos se tornaram mais agressivos. Em mais de 80% dos casos vão do enforcamento às armas de fogo. Então, as crianças já estão usando atitudes e comportamentos mais agressivos, como enforcamento e armas de fogo, que era uma coisa incomum até pouco tempo.
As crianças com tendência suicida costumam usar com grande intensidade o mecanismo de defesa de cisão. Ou seja, a criança, algumas teorias, não são todas, tá? Mas algumas teorias acreditam que a criança faça uma dissociação emocional. Elas estão enfrentando uma situação de dor, de privação, de abandono, de violência, e elas então dissociam como se aquilo não fizesse parte delas, negando a realidade, e toda a raiva, todo o ódio então fica dentro delas. Como ela fez uma cisão, ela dissociou a realidade de fora para de dentro, essa raiva, essa agressividade não pode sair para o mundo, porque ela tenta continuar idealizando os pais, criando uma fantasia, uma mentira para ela, que aqueles pais são bons, que o mundo é bom, porque é insuportável aceitar que ela não está sendo aceita, amada e está sendo abandonada. Então, como ela não suporta isso, ela faz essa cisão, faz essa dissociação, e toda a raiva que devia ser projetada nos pais, nas figuras que são figuras desumanas, violentas, fica contida dentro delas. Elas não aguentam e se voltam essa agressividade e essa raiva para si mesma. Então, na medida que o ódio a esses pais aumenta e ela não pode jogar esse ódio para os pais, então ela vai fazer um processo de autopunição e de agressão própria. A gente vê que o índice também de crianças que se mutilam está aumentando no jovem, no adolescente, automutilação, se cortar, se morder, isso também é um comportamento que está sendo muito mais presente na realidade atual. Então, agora, isso é uma explicação, gente. Nem todas as escolas concordam com essa explicação. Como eu falei para vocês, é muito difícil de entender o comportamento do suicida. Tá? E as razões que levam ele a se matar, mesmo em criança, mesmo no jovem. No caso da faixa jovem, o pessoal associa o suicídio mais ao vazio existencial. Frustração relacionada à motivação primária, que é a vontade de sentido. Então, na verdade, essa teoria do vazio existencial é uma teoria não só em relação aos jovens, mas é uma teoria que a logoterapia, o Viktor Frankl, faz no entendimento das pessoas suicidas. Ele acha que as pessoas suicidas são pessoas que perderam a conexão com o sentido na vida. Sem sentido, sem o significado, não tem razão de viver. Então, para o Viktor Frankl, a razão maior de uma pessoa cometer suicídio é o vazio existencial. E isso no jovem fica muito presente. A gente vê na pós-modernidade, na sociedade atual, uma estimulação cada vez maior de sensações, de uso de substâncias, de necessidades de gratificação, e ao mesmo tempo que a gente tem essa ânsia por ser estimulado, a gente vê cada vez mais um sentimento de tédio, de frustração e de vazio. Então, a gente tem um misto de fascínio e ao mesmo tempo de amortecimento psicológico, de anestesiamento do nosso sentimento. Então, essa frustração, esse processo que envolve que a vida não representa nada. Hoje a gente vê assim, os jovens desestimulados a buscar uma profissão, não querem trabalhar, querem ganhar dinheiro sem esforço, querem ter sucesso, ganhar $1 milhão com 20 anos de idade, sem conquistar isso por si mesmo. Você está vendo muitas fantasias grandiosas e sem um respaldo, uma base psicológica de maturidade, de capacidade de ir atrás disso. Muito infantilizados, né? Muito exigentes, muito individualistas, e a discriminação emocional, afetiva, os valores da vida se perdendo. Então, isso realmente gera um vazio,
E para muitos psicólogos esse vazio acaba levando os jovens a se colocar em risco, buscando sensações cada vez maior, buscando superar limites, seja na velocidade, seja no uso de álcool. E para a psicologia isso é uma forma de suicídio. Tá? São tentativas de autodestruição nesse exercício de passar dos limites. Aliás, existe um filme já antigo chamado A Comilança, que são homens, 5, não são jovens, são grandes empresários e homens ricos, que eles têm tudo. Eles têm um jatinho que leva em qualquer lugar do mundo, praias paradisíacas, eles têm as mulheres que eles querem, sexo do jeito que querem, as melhores bebidas do mundo, as maiores festas do mundo, qualquer carro, qualquer objeto de desejo eles têm. Então, eles entraram numa crise existencial. Porque eles encontraram uma satisfação e um gozo no mundo que não se sustenta mais, porque já viveram tudo. Então, eles resolvem fazer uma grande festa, os 5, e o filme é um desespero compulsivo, eles começam a comer até morrerem. Então esse filme dá uma ideia, mais ou menos, dessa compulsividade pós-moderna das pessoas que, numa vida sem sentido, se atiram em buscar cada vez mais estímulos num processo, na verdade, de autodestruição. E isso é muito comum na nossa juventude. Aquelas raves, aquelas festas de 3 dias, ou começa de manhã, vai até a noite, vira a noite, êxtase energético, e assim vai, muito estímulo, muito sexo, muita dança, muito loquedo, para poder compensar, na verdade, uma alma esvaziada. Uma alma triste, uma alma sem virtude, sem sentido, sem significado. Então, a drogadição, a agressão e suicídio, que na atualidade apresentam proporções nunca vistas em muitos momentos históricos, no mundo, por exemplo, o suicídio é a 3ª causa de morte entre 15 e 34 anos. A 3ª causa da morte em jovens nessa faixa de idade. Em alguns países chega a ser a 1ª causa. Em 2001, constava como a 3ª causa morte de jovens entre 15 e 24 anos e a 2ª entre os adultos jovens de 25 a 34 anos. No Brasil, é a 6ª causa de morte na população jovem urbana entre 15 e 24 anos. De todas as mortes dos jovens nessa idade, a 6ª causa de morte é suicídio no Brasil. A primeira, você sabe qual é? Acidente. Acidente de trânsito. Que às vezes pode ser uma forma de suicídio também. Bem, em relação aos idosos, né? A estatística que temos no mundo é que de 1 a 3% da população idosa tem depressão profunda. Então, a depressão também é outra doença que está dando mais do que cachorro-quente na esquina, né? É uma coisa alarmante. E entre 8 a 16% tem sintomas depressivos significativos. Então, a cada 100 idosos, 20 vai sofrer de algum sintoma mais ou menos depressivo. E 3 vão ter depressões profundas. Então, os idosos, diz a pesquisa, têm suicídio com menos frequência do que os jovens, porém obtêm mais resultado, sendo responsáveis por 25% dos suicídios, embora prefaçam apenas 10% da população. No Brasil, a taxa de suicídio aumenta constantemente, sobretudo na faixa de pacientes acima de 75 anos de idade. Então, a gente pensa que quanto mais velho, mais sábio, no Brasil está sendo diferente. Quanto mais velho, a gente emburrece, né, espiritualmente, e busca a morte. E isso se dá muito pela solidão, gente. Tá? O ostracismo social, o abandono familiar dos filhos,
a parte de não se tornar mais uma pessoa produtiva na sociedade, eu não me sinto mais ativo, eu não me sinto mais com importância no mundo, eu estou aqui numa grande metrópole, uma cidade, num cantinho onde meus filhos estão hiperativos lá fora, não tem tempo para mim. Então, toda essa dinâmica da vida moderna, que leva a gente a botar muito da razão da vida no trabalho, e de repente eu me aposento, eu não tenho mais o trabalho, eu não aprendi a conviver com a minha esposa, eu não podia ocupar meu espaço no lar, eu não tenho outros projetos, eu não tenho outros valores. Então, saindo do trabalho, muita gente entra em depressão. Os filhos saem de casa, tem a síndrome do ninho vazio, eu não tenho mais que me preocupar com meus filhos, e quando eles me buscam não é por afeto, é para pegar dinheiro, ou uma visitinha rapidinha, porque tem aquilo, a vida é muito corrida, e o idoso vai se sentindo então muito solitário e desvalorizado. E por isso que o suicídio tem aumentado bastante também nessa faixa etária. Bem, então a gente vê que o suicídio aumenta em todos os âmbitos das idades que envolve a realidade humana, tanto em criança como jovem e idosos. Metade das mortes violentas no mundo são provocadas por suicídio. 3.000 mortes, mais ou menos, por dia no mundo. Já falar para vocês que de 10 a 25 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. Bem, o que alguns filósofos falam sobre suicídio? Só para a gente ter uma ideia do que já se pensava em relação a isso. Platão diz: o suicídio se constitui numa injustiça praticada contra si mesmo. Descartes: a vida sempre oferece mais bem do que males, já que a vida é o suporte básico de todos os bens, sem a qual nenhum bem existe. Todos os bens são incertos, exceto a vida, que é o único bem certo. Suicidar-se é fazer mau uso do livre-arbítrio. Spinoza já dizia: o desejo é a essência mesma do homem, isto é, o esforço pelo qual o homem tende a perseverar no seu ser. O princípio da virtude é o esforço para conservar o próprio ser. O suicídio não é um ato de virtude, porque visa a destruição do que foi a essência mesmo do homem, seu poder e sua tendência fundamental. Rousseau diz: o suicídio é um roubo feito ao gênero humano, pois sempre fica uma boa ação por fazer, que deveria ainda ter sido feito pelo suicida e só por ele. Todo homem é útil à humanidade pelo simples fato de existir. Então, a gente vê que nessa ideia filosófica de alguns autores, de alguns pensadores da filosofia, eles veem a vida como o bem fundamental da existência. E o desejo, o impulso de vida como um processo natural do homem. Então, o suicídio é uma obra contra a natureza. Porque há um anseio de vida. O anseio natural é de vida. Assim como uma plantinha, naturalmente, ela anseia por luz. E se eu fechar ela num quarto escuro, mas tiver um buraquinho na parede que tem um rainho de luz, ela vai seguir aquele raio da luz. Porque ela instintivamente, ela impulsivamente busca o que é melhor para ela, que é o sol. Ela sabe disso. Nós também, enquanto natureza, tendemos a buscar Deus e a vida. Então, a gente vê que para chegar a essa condição, da gente romper com essa força natural, que é o desejo, que é a vida como um bem, alguma coisa muito séria aconteceu dentro da gente. Então, alguma loucura interna, algum processo muito sério
está acontecendo, que a força de vida dentro de mim não tem mais consistência e condições de me segurar na minha realidade. E não tem nem um rainho de luz para a minha plantinha interna seguir, nem um filho para pensar, nem um amor, nem alguém para me lembrar, nem uma cachaçinha que seja para me continuar vivo e manter meu vício, né? Nem um vício, né? Porque o vício mantém as pessoas vivas também, nem que seja isso. O que faz a pessoa perder todas as esperanças do mundo e cometer suicídio? Nem um gatinho para cuidar, né? Então, nem um parquezinho, nem um amigo para visitar. Então, nenhum desafio que me faça dar sentido na vida para lutar. Então, alguma coisa acontece que faz eu desistir da vida, né? Bem, então, que questões são essas que podem levar a pessoa a cometer o suicídio? Como eu falei, não existe uma causa única, não existe nenhum consenso ainda no mundo sobre isso, mas alguma coisa a gente pode levantar. Uma é a dor e sofrimento psicológico. Alguma angústia, algum dano emocional, algum tipo de sentimento de se sentir impotente, acabado, excetuando a dor física e estresse. Então, alguma coisa que é, na verdade, interna, mas que faz a pessoa se sentir nesse lugar de uma dor emocional muito intensa. Sentir-se sob pressão e estresse. As pessoas que estão sob pressão muito tempo, o estresse, pode se sentir incapaz, impotente e se sentir não suportando mais aquela condição. É a situação determinada pela percepção de grandes pressões externas ou fatores estressantes que provocam e paralisam a pessoa. Isso é muito comum nas questões sociais. Mulheres que se incendeiam com um protesto à vida que elas estão no mundo muçulmano, porque elas não têm liberdade, elas sofrem violência, elas não têm vida própria, então elas se auto-incendeiam como uma forma de dar cabo à vida dela, diante de uma sociedade tão opressora e tão constrangedora em relação à vida delas. Um outro processo que pode acontecer é um estado de perturbação. O sentimento de estar chateado ou aborrecido. A perturbação inclui uma construção cognitiva, ou seja, uma ideia ou inclinação autodestrutiva de realizar uma má ação. Pode ser descrito como uma pessoa com um desejo impulsivo de fazer alguma coisa para mudar, alterar sua insuportável situação. Então, eu não aguento mais, me sinto perturbado, e por ser muito impulsivo, eu me sinto com uma necessidade de fazer alguma coisa para acabar com isso. Não sei o quê. E aí, no meu impulso, eu digo, então eu vou acabar com a minha vida. Né? Uma outra possibilidade é o sentimento de desesperança. Então, eu vou perdendo a razão, esse vazio que eu falava para vocês, né? As referências que sustentavam a minha vida, e não vejo perspectiva para um futuro. Não vejo nenhuma saída, nem algo que me dê alento e esperança em relação ao futuro. E, por último, a autoestima baixa, que inclui também um processo de auto-ódio, processo de autoagressão por ódio a si mesmo. Mas, se eu vou pensar nisso tudo, nesses 5 itens, eu me enquadro com todos eles. Eu tenho dor psicológica, eu me sinto sob estresse, sob pressão todos os dias, eu me sinto muitas vezes perturbado, muitas vezes a gente fica assim desesperado. Até o Chico, coitadinho, uma vez suspirou e Deus, como a vida está difícil, né? Eu não sei se você conhece essa história. Daí ele suspirou assim e de repente apareceu um ser das trevas. E disse para Chico, me chamou? E o Emmanuel não disse que não, porque te chamou. Deus Chico pensou, te vira agora, né? Pensou, falou assim, chamei meu irmão. Eu estava pensando aqui na vida, como ela é difícil às vezes,
e eu queria que tu me abençoasse em nome de Jesus. Daí a entidade falou assim, dessa vez tu escapou, Chico, mas eu estou no teu pé. Então, coitadinho, Chico não dá nem para suspirar, né? Nós suspiramos muito, né? E quem não tem um pouquinho de ferida na autoestima, né? Quem não se sente um pouquinho rejeitado, desmilinguido, desamado, isso aí é do ser humano. Então, na verdade, esses itens compõem muito da nossa realidade. Então, eles estão ligados a processos que a gente vive e que na intensidade disso pode levar à ideação suicida, mas talvez ainda não explicam por que as pessoas se matam. Vamos tentar chegar lá. Aí tem 10 mitos e 10 sinais de alarme que a gente tem que considerar. Oi? E posso pular? Então eu vou pular. Depois vocês cobrem do nosso amigo Marlon, tá? Se não falar sobre isso, vocês me ligam, me mandam um e-mail. Que eu... Bem, então, diante dessa questão, qual é a melhor forma de lidar e de ajudar a pessoa que fez ou está fazendo uma tentativa de cometer suicídio, né? E a melhor forma que todos nós, psicólogos, chegamos à conclusão é realmente criar uma atitude de ouvir honestamente a pessoa, o sofrimento da pessoa. Criar uma sensibilidade para o seu sofrimento. Uma pessoa, quando chega ao ponto de considerar um gesto suicida, provavelmente já tentou todo tipo de recurso que estava disponível para ele. Então, geralmente a pessoa não tem mais esperança, não tem nem mais vontade de conversar, porque já não acredita em ninguém, já não acredita em si, já não acredita na vida. Então, nesse momento, é importante que, se a gente não sabe o que fazer, vamos também ajudar a ouvir honestamente, a acolher, a estar perto, estar sofrendo um pouquinho com essa pessoa, né? Então, nesse momento, precisa dar esse grito de socorro. O ato de suicídio pode ser um grito de socorro. É provável que tudo o resto que ela podia conceber já falhou. Ela já não vê mais alternativas, outras maneiras mais adequadas de buscar ajuda. Nesse momento, é necessário parar e pensar o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa, que a leva a comunicar dessa maneira sua necessidade de ajuda, de apoio. Porque há também um certo consenso que a pessoa, no fundo, não quer se matar. No fundo, todo suicida, ele não quer se matar, ele quer acabar com a sua dor. Então, a morte é uma tentativa simbólica, mas desesperada e concreta, de sair daquela situação insuportável, né? E às vezes a pessoa não acha como fazer isso, né? Então, a gente tem na ideação suicida impotência, culpa, raiva e autoflagelo. E uma das coisas que a gente tem que cuidar é não desqualificar a comunicação suicida, porque a gente tende a dizer, é manipulação, não, todo mundo sofre, isso que está vivendo também já vivi, né? A gente vai desqualificando, a pessoa quer chamar atenção, ele não tem motivo para assim, ele é rico, ele é bonito, como uma pessoa cheia de saúde está pensando em morrer, isso quer se envergonha, um cara que não, né? Isso é falta de trabalho, falta de laço, né? Então, a gente tende a desqualificar a dor do outro. A gente não está dentro do outro. Pode ser tudo isso, mas não importa. Ele está vendo a vida de uma maneira que ele não vê mais perspectiva. A gente não pode relativizar, desqualificar e reduzir isso aos nossos valores e às nossas referências. Porque se a gente desqualifica a comunicação do suicida, a gente está rejeitando ele. E está reforçando para ele que não tem mais esperança mesmo, que ninguém tem algo para oferecer que possa colaborar com uma possibilidade de saída para a dor que ele está vivendo, tá?
Já sabe. Bem, eu vou ver o que é importante aqui. Uma questão importante, vou passar rapidinho que o tempo voa. Quando uma pessoa diz que está numa situação de fracasso, de impotência, de dor, a gente tem de dar conselho. Não pode, minha irmã, tu vê, a vida é bela, vamos para frente, eu estou contigo. Então, a gente tende a fazer uma compensação, né? E contrapor ao sentimento dela essa ideia, a vida é bela, amanhã é outro dia, o sol vem todos os dias, Deus é paz, Jesus é amigo, nosso mestre. A gente quer dar uma palavra de estímulo, que é muito válida, que é importante, mas que naquele contexto não é geralmente a melhor maneira, não é o melhor momento para fazer isso. O Divaldo conta uma história que uma vez ele encontrou uma moça que disse que queria se matar. E ele ficou a madrugada inteira convencendo ela que a vida era bela, que tudo era maravilhoso, e que a gente não morre, e que é isso, e que Deus é amor, é bondade. E no outro dia ela se mata. E ele fica muito chateado, se lamentando e se cobrando. E Joana aparece para ele e diz: vamos trabalhar, Divaldo? Minha irmã, mas tu vê aquela irmãzinha, eu tentei, né? Quem é tu para achar que tu vai ter a onipotência de achar que tu pode, sob o livre-arbítrio e as razões de uma pessoa? Deus que é Pai e tudo provê, né? Não interfere. Aquela irmã deixa ela, reza por ela, mas vamos trabalhar. Então, apesar de todos os estímulos que ele tinha para fazer, não foi suficiente, gente. Então, do ponto de vista psicológico, nesse importante, o melhor é criar uma empatia. Tu está triste? Está sofrendo? Eu também já sofri. Eu também passo por tristeza. É muito difícil viver momentos de solidão, momentos de desesperança. E em vez de dar um banho de otimismo, primeiro acolher a dor. Primeiro ser empático com a dor da pessoa. Eu também já fiz escolhas erradas. Eu também muitas vezes achei que não tinha saída, só reencarnando mesmo, de novo, porque tudo me parecia escuro, difícil, complicado. Sim, tem momentos que a gente se sente como um vermezinho. Então, a gente poder criar esse estímulo, refletir com a pessoa, para depois vir com a pílula do otimismo, da esperança, da renovação. Senão a pessoa não se sente ouvida e acolhida na sua dor. Depressão, tal. Eu só vou citar essa frase do Daniel Melgaço, que é um psicólogo e escritor carioca, que diz o seguinte: nenhum suicídio é justificável. Ninguém se mata por perder um parente próximo, ninguém se mata por entrar em depressão devido a algum acontecimento, ninguém se mata por motivo algum. Então isso é uma ideia dele que eu acho muito interessante. As pessoas se matam por já conterem ideias transviadas o suficiente para serem condicionadas a isso. Por já conterem tendências e pensamentos suicidas. Por já conterem uma mente fraca e pensamentos obsoletos a respeito da vida. Esses tais acontecimentos são apenas uma alavanca, um empurrão e enfim, para que procedam de tal forma. Jamais digam que uma pessoa se matou por estar passando por um momento difícil. Digam que a mesma se matou por ter uma mente incondicionada a viver neste mundo. Existem muitos motivos por trás do suicídio, mas que ainda assim não justificam o imprudente ato. Então, o que o Melgaço está colocando é que existe em algumas pessoas uma coisa que a gente pode chamar de um impulso suicida. Independente da dor, independente da realidade, independente da condição social, eles têm um impulso suicida. E quando acontece alguma coisa que frustra elas,
elas justificam e fazem uso desse impulso suicida. Isso eu acho interessante. Tá? Então, a depressão pode ser uma alavanca, uma perda, um luto, uma perda de fortuna, uma frustração de amor, tudo pode ser alavanca, mas não justifica o suicídio. Se a pessoa não tem um impulso suicida dentro dela. E o que o leva a pessoa a ter esse impulso suicida? Essa é a questão. Bem, o que a Joana vai dizer? A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo, o desânimo, disfarçam mágoas contidas, ressentimentos que não foram bem digeridos, que causam o ser, o desgosto de viver e causam o anseio de interromper o ciclo existencial pelo suicídio. Então a gente pode pensar que esse impulso suicida é uma mistura de arrogância, de orgulho e de frustração frente à vida, de uma teimosia. Se a vida não tá me dando o que eu quero, então eu não me submeto a ela. Vamos para as perguntas? Senão não vai ter pergunta, né? A rigidez de valores não pode ser um dos fatores do maior índice de suicídio na região sul? Não está como um dos itens que diz que seja um dos fatores que possa colaborar com o suicídio. A gente sabe que a rigidez, valores muito de controle, pode ser algo que ajude a pessoa a se sentir mal e levar a ter ideias suicidas. Mas como a gente já falou aqui, não justifica. Tá? Até porque, se de um lado a região sul ela é mais tradicional em valores, por outro lado, é uma das regiões mais abertas também em vários movimentos culturais e sociais no Brasil. Então, nas pesquisas, a rigidez não está como um elemento principal, nem consta como um elemento que possa favorecer o suicídio na região sul. Não seria falta de confiança em Deus? Pois Judas, que teve como mestre da espiritualidade, desertou da vida e dos ensinamentos de continuar a vida, né? Eu acho que a falta de confiança em Deus, em si e na vida, gera depressão. E é uma forma de perder a conexão com a gente mesmo e, consequentemente, de perder o sentido da vida. Isso, sim, pode ser um fator que pode levar a não ter mais um sentido, porque se a gente não tem confiança em nós, confiança em Deus ou confiança na vida, o que resta? Não resta nada. Isso pode ser um elemento que gera ideias suicidas. Esse aumento nos percentuais de suicídio pode ter vínculo com a exposição desmedida em redes sociais? Decidir parecer bem, ostentar? Sim. Existe a pós-modernidade. É um fenômeno que caminha junto com o comportamento suicida. Tem vários fenômenos pós-modernos, tem o Durkheim, tem um livro chamado Suicídio, que ele fala que a sociedade é onômica, ou seja, sem ordem, que nós somos uma sociedade onde a lei do pai, o pai como aquele que aponta o caminho, que dá o sentido, que dá a ordem, a lei, não existe mais. O pai ficou fraco na sociedade pós-moderna, a figura do pai psicológico. Então, é uma sociedade onde os valores vão se perdendo. Então, a falta de valores, o culto excessivo ao corpo, o neo-individualismo, a incapacidade de discriminar emocionalmente, o excesso de competitividade, uma sociedade estressora e ansiosa de um lado, que começa com a Revolução Industrial, e o vazio e o anestesiamento emocional da pós-modernidade é um dos elementos sociais que colaboram com o aumento de suicídio. Então tem um fator social aí, e as redes sociais muitas vezes, né, principalmente quando envolve também bullying, exposição, humilhação, pode muitas vezes gerar no adolescente fantasias e atos suicidas. O idoso
não se acomoda muito, ele mesmo não se acha mais capaz de fazer muitas coisas, como ajudá-los. A gente está numa sociedade, gente, eu acho que o idoso se acomoda, mas a gente tem que pensar que esse idoso, o idoso médio, né, o cidadão médio da sociedade, aquele que tem uma vida comum, né, e não o espírita, não o atleta, não alguém que continua cheio de energia, ele tende a se acomodar. Mas essa acomodação, ela é fruto também da sociedade, né? A sociedade atual é uma sociedade adolescente. Então, os adolescentes não querem se tornar adulto e adultos querem virar adolescente, né? Diz que quer ter o corpinho de 20 e a cabeça de 12, né? E fazer da vida uma grande festa. Então, esse processo onde os valores materiais ocupam a nossa vida, competição, acumular coisas, conquistar, o mundo tarefeira, heróico, desempenho, eficácia, sucesso, não tem lugar para o idoso. Porque o idoso não está mais produtivo dentro desse modelo social, está produtivo de um outro modelo, só que não é valorizado. Então, isso acaba realmente gerando uma fantasia no idoso que não tem espaço para ele. E se ele não tem estrutura emocional, maturidade espiritual, ele fica realmente sentindo à margem da sociedade. E aí ele acaba adoecendo. Então, culpa é do idoso, culpa é de cada um de nós? Sim, a gente tem um caminho individual, mas também não temos uma estrutura social que favoreça um envelhecimento saudável. Ninguém quer envelhecer. Hoje em dia, envelhecer é a assombração, a gente foge. A gente foge da morte, a gente evita ao máximo o envelhecimento. Então, isso, claro, nos desprepara para o envelhecimento saudável. O bullying hoje já é uma realidade estatística em relação com o suicídio juvenil? Sim. Não que o bullying seja uma causa de suicídio central, mas que muitas vezes esse sentimento de desesperança, de exposição, de desespero por se sentir humilhado e exposto na rede social, gera na fantasia do adolescente uma sensação de impossibilidade. E isso pode levar a um desespero de cometer suicídio. Então, em alguns casos, onde a pessoa é humilhada, exposta, ela fica muito mais vulnerável. Todo sentimento, toda a realidade de humilhação, de exposição, de abandono, gera vulnerabilidade na gente. E se eu me sinto vulnerável e não tenho uma rede de apoio para contrapor aquele estado de vulnerabilidade, então eu posso sim achar que não tenho mais chance, que não tem mais saída e cometer um ato impensado. Essa semana tivemos o caso de uma criança de 5 anos que sozinho em casa, do acordar vai ao banheiro, arruma uma cadeira próxima da janela, coloca um segundo apoio na cadeira e, alcançando a janela, joga sua mochila antes e depois se atira pela janela, lá em São Paulo, né? A gente ficou sabendo mesmo. Tem alguma relação com suicídio ou estaria essa criança procurando a mãe? Olha, eu acho muito estranho ela fazer isso. Claro, a criança, como eu falei, cognitivamente, ela não tem certas estruturas amadurecidas. Então ela fantasia muito. A fantasia da criança, ela é muito exagerada. O meu sobrinho, quando era pequenininho, ele achava que era o super-homem e ele se colocava em risco, porque ele achava que, sendo super-homem, ele podia fazer tudo. Então, a criança, ela confunde um pouco fantasia com a realidade. Então, a gente não tem como avaliar se é um impulso suicida já do espírito, ou é um processo obsessivo já que essa criança traz, se é uma fantasia apenas, mas por que ela
Por que ela fez todo esse movimento e não existe uma defesa natural de dizer, eu tenho medo de me atirar, eu tenho medo de cair. Porque a gente tem esses medos, são importantes, porque são defesa. O medo, ele ocupa um lugar na nossa vida de proteção. Porque se eu não tenho medo de nada, eu não sinto dor, eu me coloco em risco. Então, na verdade, existe aí uma falta de discriminação nessa criança. Agora, o que gerou isso é difícil de avaliar. As causas de suicídio não são necessariamente o principal motivo para o ato, mas o que essas causas representam para a criatura. Isso se busca com análise. Acho importante o trabalho de autoconfiar-se, o caminho para evitar o suicídio. Autoconhecer-se, o caminho para evitar o suicídio. Sim, o autoconhecimento sempre é um caminho para tudo, né? O autodescobrimento, que a Joana coloca, o autoconhecimento, não o conhecimento apenas racional, conceitual, mas conhecimento enquanto uma reflexão sincera e honesta em relação a nós mesmos. Isso sim é um caminho não só que nos faz reconhecer melhor os valores da vida, mas de descobrir também novos potenciais de enfrentamento das dificuldades e limitações inerentes à nossa vida, né? Porque todos nós temos limitações e o autoconhecimento não só nos faz entender melhor isso, como nos dá recurso de buscar novas saídas. Até porque, muitas vezes, aquela fantasia que nos faz sofrer, muitas vezes, ela é exagerada. Porque a gente tem uma falsa ilusão, uma falsa ideia do que ela representa. E sofre demais. Então, se eu entender que por trás daquela fantasia existe algo mais simples, eu vou poder, de igual maneira, encontrar uma nova saída. Hoje mesmo, de manhã, antes de ir para Curitiba, eu estava atendendo um adolescente, e ele tem um sintoma obsessivo, que ele está tendo queda de cabelo. Só que para ele é uma tragédia. Toda vez que ele se olha no espelho, ele fica tão ansioso e tão temeroso, que ele fica com aquele pensamento obsessivo, que ele não vai ter namorada, que a vida dele vai ser um inferno, que a vida dele já está estragada, que ele não tem mais esperança. Mas não é uma coisinha assim pequena, é uma coisa de uma tragédia grega, né? E aquilo acompanha a vida dele, que ele está na faculdade, ele está pensando no cabelo que está caindo. Ele está numa roda de amigos, não consegue curtir porque está pensando no cabelo. Então, virou uma neurose obsessiva que não deixa ele viver. E aí, eu falei assim, puxa, né, se meu problema todo fosse queda de cabelo, né? Mas, claro, para ele não é queda de cabelo a questão. Ele está vivendo nessa fantasia. Então, na medida que ele está descobrindo, eu perguntei para ele, né? Bem, o que vai acontecer se o teu cabelo cair todo? Né? Daí a gente foi indo, né? E todos nós temos, com a idade, até queda de cabelo. Claro, ele é mais novo, tudo mais. Ele diz que ele não vai se sentir amado, tem medo de não se sentir amado. Então, ele tem uma autoestima muito baixa, e tinha que botar a culpa em alguma coisa, botou no cabelo, né? Porque ele já tem essa autoimagem que ele não tem valor. Então o problema não é a queda de cabelo, mas a imagem de desvalor que ele tem. Então se ele entender isso, começar a trabalhar isso, o cabelo não vai ser mais problema na vida dele. Ele vai estudar uma coisa simples. E hoje ele me dizia, eu estava vendo umas fotos de 2 anos atrás, e eu vejo que não era tão problemático isso do cabelo, mas eu já me sentia assim. Daqui a 10 anos eu vou olhar minhas fotos de agora e vou dizer que não era tão problema assim. Mas não adianta, eu me sinto assim, ele diz. Né? Mas na medida que a gente entende as razões e se autodescobre, a gente cria condições de lidar melhor com aquela realidade. Ontem uma mãe me abordou desesperada devido à condição do filho afundado em dependência química. Ela chegou a dizer que está em dúvida se deve suicidar-se ou tirar a vida do filho.
Qual a melhor forma de auxiliar essa mãe? É realmente criando um espaço de acolhimento e não desqualificar a dor dela. Olha, é difícil, a gente não tem um caminho ainda, mas vamos pensar juntos, vamos buscar, não é uma coisa mágica, então não espere um resultado agora, mas a gente não sabe nunca em relação à vida o que pode acontecer. Se não te der essa chance, como é que tu vai saber? E acolher a dor, né? E ver possibilidades, porque isso daí vai muito da sensibilidade da gente, e do que a casa pode oferecer de recursos também, todos os recursos espirituais, passe, palestra, desobsessão, que for necessário. Mas o importante é aquela escuta sensível, não julgadora, não de receita de bolo, mas de tocar a alma e acolher, não sendo tu responsável por uma saída, mas aquele que está junto com aquela dor, tu caminha do teu lado. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer. O que a gente pode fazer é chorar junto. E muitas vezes é muito mais importante do que dar uma saída para a pessoa. Tá? Foi rápido. Eu queria só terminar, então. Tem mais pergunta? Não. Eu só queria terminar dizendo que a dor, o sofrimento para aquele que faz parte da vida de um suicida também é terrível. É terrível, gente. Uma menina adolescente dizia assim, a mãe se suicidou e ela disse, que filha porcaria eu sou, que a minha mãe não teve sentido de viver por eu ser sua filha. Então, essa filha se vê, a partir disso, também sem esperança. Então, tu vê como afetou, e afeta muito, a gente fica pensando assim, será que eu podia fazer alguma coisa? Será que eu falei uma besteira? Será que eu tive razão? Se eu tive algum tipo de interferência que levou ela a suicidar? Ou podia ter feito alguma coisa? E, né, então a pessoa se culpa. É terrível. Seja na escola, os coleguinhas que convivem, seja na família, seja nas... Então, o suicídio, gente, adoece a sociedade, desestabiliza, porque ela põe em questão uma lógica brutal. O que tem na vida da gente que esse cara abandonou e me deixou assim, pendendo no pincel sem explicação nenhuma? E qual é meu compromisso diante disso? Então, existem 7 fases de pós-venção, de efeitos psicológicos das pessoas que conviveram com uma situação de um suicida, que é o estado de choque. Eu não vou explicar cada um deles, porque não dá. Estado de choque, alívio, muitos se sentem aliviada com a morte da pessoa, porque também se sentia impotente de lidar com aquela situação, não sabia o que fazer. Depois vem culpa, alívio, catástrofe, depressão, culpa, preocupação com a perda. Essa preocupação com a perda é pensamentos, sentimentos de identificação e idealização do morto. Eu tenho um primo que se suicidou com overdose. Ele era extremamente inteligente, o rapaz de extremidade, fez medicina em Santa Maria, foi para Porto Alegre para fazer residência em cardiologia, mesmo não conhecendo os locais. Nos 5 locais que ele fez a seleção e concorreu, ele passou nos 5 locais. Começou a fazer cardiologia num dos grandes centros de cardiologia de Porto Alegre, e mais ou menos um ano depois que estava em Porto Alegre, ele teve uma overdose de substância que ele roubava do hospital e acabou morrendo. A minha tia, meu tio, ficaram num luto tão patológico que a minha tia fez uma peruca da cor do cabelo do meu primo, parecida com o cabelo dele, para usar como se fosse ele. Então tu vê, isso é a preocupação com a perda. Ou a gente idealiza o cara e põe ele como um santo, ele virou um santo. Ou a gente se identifica com a pessoa. Por causa da minha tia, ela começou a se vestir, a
a usar a roupa dele, a botar essa peruca, é uma coisa bem patológica, porque ela não conseguia aceitar a morte dele. Então, isso é uma das fases também que pode acontecer. E por último, a raiva, que é um indício que a pessoa está saindo do luto do suicídio. Quando começa a pessoa a ter raiva em relação ao lado da pessoa, porque ela fez isso, ela não tinha o direito de se matar, ou o que ela fez com a gente. Então, essa raiva muitas vezes é necessária para liberar um pouco essas emoções todas que estão lá presas dentro dela, tá? Então, são 7 fases mais ou menos em relação a esse processo de luto, aos processos de suicídios. Além de combater e prevenir o suicídio, em que bases poderia ser criado na prevenção, na promoção de saúde capaz de promover a vida, depois que diminuindo os números que só tendem a aumentar diante de nossa realidade. Bem, sim, a gente tem que criar várias frentes que a gente não sabe ainda, a gente tem que pensar junto, né? Mas o que se tem hoje em dia de preocupações? De começar a falar isso nos colégios, da família promover a vida, valorizar os valores da vida, conversar sobre isso, de a gente poder, de alguma maneira, dar atenção e identificar sinais de risco de suicídio. Tudo isso são coisas bem importantes que a gente tem que começar a fazer. Porque às vezes tem uma pessoa perto da gente que está estranha, que quando a pessoa começa a falar que está com vontade de morrer, que não tem mais esperança, quando ela começa a ficar desinteressado com a vida, começa a dar suas coisas, e são sinais que alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem que saber que sinais são esses. Então, tudo isso são formas de tentar começar a olhar para essa questão e prevenir. E, acima de tudo, valores espirituais. Que se a gente tem valores espirituais, a gente tem confiança em Deus, se a gente tem confiança na vida, se a gente tem valores que sustentam a nossa condição, a gente vai se matar menos. Porque mesmo com toda dor, com dificuldade, tem razão de eu continuar vivendo. Bem, gente, eu só queria também, sou chato, né? Me falaram só queria para você sugerir um filme que é O Quarto do Suicídio, um filme polonês que já teve na sala de cinema do Brasil, então não está passando mais no cinema, mas dá para pegar isso talvez por YouTube ou baixar pela internet, que é um filme bem interessante sobre suicídio. Então, quem quiser trabalhar essa temática a partir de um filme, esse filme é muito sensível, é um filme pesado, mas que coloca várias questões interessantes em relação a esse tema. Então fica a sugestão para vocês. Muito bem, obrigado pela atenção, que a gente possa realmente começar a levar isso mais a sério em relação à própria proposta da doutrina espírita. Ok, isso aí então, gente.